Vamos lá, pessoal, retomando com nossas aulas de Geografia Econômica Geral, Geografia, a melhor disciplina do planeta, com o seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, retomando, indústria mundial, né? A última aula falamos sobre as regiões industriais da Alemanha, retomando agora, né? Estamos falando aí das principais regiões do planeta, retomando com a indústria norte-americana. Dê uma observada nesse mapa. Esse mapa, inclusive, ele conhece muito da geografia. Observe. Assim como no Brasil, nós temos a região sudeste, a região mais industrializada. Nos Estados Unidos, a região tradicional da indústria é a região nordeste americana, que você tem, como a legenda já está dizendo, as concentrações tradicionais, na indústria química, indústria metalúrgica, indústria siderúrgica, indústria têxtil, nessa porção que você está vendo aqui, ó, próxima do Canadá, né, que é a chamada região dos Grandes Lagos. Você tem cidades que nos anos 80 se notabilizaram por serem cidades com uma base industrial muito forte, ligada às indústrias tradicionais, a indústria automobilística, por exemplo. Detroit, nos anos 80, já chegou a ser considerada capital mundial do automóvel. Nos anos 90 já começou a perder, a indústria automobilística americana começou a perder sua influência para a indústria japonesa, né, a partir de 1990. Mas nos anos 80 era Detroit, capital mundial do automóvel. Inclusive, a cidade de Detroit, que ela tem cerca de 4,5 milhões de habitantes, ela é a sede da General Motors Company e da Ford norte-americana. Mas a partir de 2013 ela se enfraqueceu muito, né? A cidade começou a perder muitas fábricas, principalmente para expansão das indústrias automobilísticas americanas rumo ao México, as chamadas maquiladoras, né? Indústrias norte-americanas, mas que expandiram-se para o território mexicano visando explorar mão de obra mais barata. Então, nessa faixa que você está vendo aqui, né, em amarelo, você vê o quê? A região nordeste americana, que é a região tradicional, e a região dos Grandes Lagos, principalmente a indústria automobilística. Em Detroit. Aqui você tem Pittsburgh, que nos anos 80 foi chamada de quê? Foi chamada de Smoke City. O que significa Smoke City? Cidade da fumaça. Observa no mapa lá, Pittsburgh, bem aqui, ó. Olha lá, ó, indústria química. Indústria química e indústria siderúrgica. Por isso que ela foi chamada de Smoke City, a cidade da fumaça. Então, lembrou, região nordeste americana, região das Grandes Lagos, são as indústrias mais tradicionais. Aí, assim como nos Estados Unidos, no resto do mundo, no Brasil, inclusive, você, desde 1970, começou a assistir o quê? A chamada desconcentração industrial. E aí você tem as indústrias saindo dessa região dos Grandes Lagos e Nordeste, indo mais para o sul dos Estados Unidos, na Houston, lá, Texas, New Orleans, capital da Louisiana. Você vê lá a indústria de metalurgia, siderurgia. Aqui, ó, Dallas, no Texas, você vê também uma indústria química muito forte. Por quê? Porque ocorre muita extração de petróleo nessa região. Depois, migrando mais para o oeste americano, aqui você vê, né, tanto em Seattle como nessa porção aqui da Califórnia, né, você vai encontrar o quê? As indústrias, principalmente na Califórnia, no chamado Vale do Silício, Silicon Valley, né, que são as cidades entre Palo Alto, Santa Clara, São Francisco, San Diego, só não é São Luís, tá? Que concentra as indústrias de mais alta tecnologia, né? O Vale do Silício. Então, só para dar uma olhada, antes da gente mostrar o mapa do Vale do Silício, né, que você sabe que hoje os Estados Unidos têm aí maior PIB do mundo, mas a China vem sempre próxima ali, mais ou menos 16, 17 trilhões de dólares contra 21 trilhões de dólares americanos.
E nos últimos 2 anos há uma divergência econômica muito forte, né, entre o governo norte-americano, Trump, e o governo de Xi Jinping, né, lá na China, porque os eletrônicos chineses, nos anos 80, era fabricação porcaria, né? Desmanchava na mão. Nos anos 90 começaram a melhorar. Nos anos 2000 começaram a melhorar. 2010, 2012, eles começaram a apresentar uma qualidade muito superior, né? E um preço muito mais baixo, né? Frisa-se aí o celular Huawei, né? Foi basicamente o ponto de atrito entre a indústria eletrônica norte-americana e a indústria eletrônica chinesa. De um lado, a Apple, e do outro lado, a Huawei, né, produzindo bem mais barato e entrando, né, com alta qualidade no mercado americano. Aí você vê essas disputas econômicas que o governo americano, altamente protecionista, né, tentando dificultar a entrada desse produto chinês. Então não dá para concorrer com a mão de obra chinesa. Olha lá, o trabalhador norte-americano, $3.340, trabalha 8 horas, 5 dias por semana. Já o trabalhador chinês, já com os encargos sociais, férias, 13º, transporte, $160. Não dá para competir com a mão de obra chinesa. O cara trabalha igual máquina, 10 horas por dia, 7 dias por semana, né? É uma semi-escravidão. E aí, então, não dá para competir com a mão de obra barata chinesa. Então, voltando para cá, aqui você vê o Vale do Silício, olha aí, ó, a sede das principais indústrias de alta tecnologia, né, que estão sediadas nos Estados Unidos, que influenciam a economia global, né? YouTube, Oracle, Facebook, Genentech, Stanford, né, NASA, Google, Yahoo, Intel, Apple, enfim, as principais empresas de telecomunicações e eletrônicos estão no Vale do Silício, que apresenta uma mão de obra de alta qualificação, com universidades, né, produzindo lá. A universidade produz tecnologia, já as indústrias absorvem essa tecnologia. Então, quando há fusão entre universidade e mais indústria, você tem tecnopolo, né, o Silicon Valley, o principal tecnopolo do mundo. Então, basicamente, quando falar de indústria americana, você volta lá no mapa, né? Olha lá, você lembra região nordeste americana, região dos Grandes Lagos, regiões tradicionais. Né? A partir dos anos 80, você vê uma expansão rumo, primeiro ao sul, né? Dallas, Houston, né? Que é mais ligada a petróleo, indústria química, petroquímica e siderúrgica. E depois você tem no oeste americano, tanto em Seattle, né? Lá em cima, como na Califórnia, aí está aparecendo São Francisco, Los Angeles, que é a indústria que concentra alta tecnologia nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos tem o maior PIB do mundo. Vamos lá. Passando aí, né, dos Estados Unidos, vamos para os tigres asiáticos. Só para lembrar, os primeiros tigres, né, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, são países extremamente pequenos. Só para você ter uma ideia, nosso Maranhão, para você que está assistindo nossa aula aqui pelo Maranhão, nós temos 333 mil quilômetros quadrados. Olha o tamanho da Coreia do Sul, cerca de 3 vezes menor que o Maranhão. Hong Kong, 1.103, só para lembrar, a ilha, né, grande, Ilha de Pão-Açu, Ilha de São Luís, é 1.453 quilômetros. Município de São Luís, 831 quilômetros quadrados, ou seja, Hong Kong é um pouco maior que São Luís. Tá? Taiwan, 36.184, Singapura, 697, quer dizer, consegue ser menor do que o município de São Luís. Lembrando, né, que a gente ainda vai ter uma aula de Geografia do Maranhão sobre isso, mas o município de São Luís, 831 quilômetros quadrados. Para você ver que são países extremamente pequenos que, após a Segunda Guerra Mundial, em função de apresentarem o que? Apresentarem investimento maciço em educação, mão de obra disciplinada, não é qualificada, disciplinada, não falta ao trabalho. Menor índice de falta ao trabalho é em Singapura. Mão de obra disciplinada, disponibilidade de recursos minerais, quer dizer, matéria-prima, ausência de leis ambientais. Isso atraiu, né, investimentos
norte-americanos e japoneses, né, no primeiro momento, para produzir o quê? Esses países, né, os tigres asiáticos, que são divididos em primeira geração e segunda geração, no início lá dos anos 70 e 80, eles produziam só artigo de segunda linha para vender para a América Latina. Por isso, o objetivo fundamental da indústria desses países era atender o mercado externo. Por isso que eles foram chamados de países plataformas de exportação. Na industrialização do tipo plataforma de exportação, o objetivo desse país era atender o mercado externo. Mas olha o tamanho, olha o tamanho da economia sul-coreana, né? Você vê que a área é 3 vezes menor que o Maranhão, mas o PIB de 2012, porque a gente não conseguiu um mais atualizado, era de 1,1 bilhão de dólares. Tá? Hong Kong é a mesma coisa. Taiwan, olha lá, Hong Kong, bota Singapura, 697, é menor que São Luís, e tem um PIB de 276 bilhões. Então, nos anos 80, eles produziam artigo de segunda linha, eletrônico, indústria têxtil, calçado e tal, brinquedo, né? Depois eles começaram a se aperfeiçoar, um paísinho pequeno como é a Coreia do Sul, e hoje eles têm indústrias de ponta no setor eletrônico, né? Samsung, LG, Samsung, LG, né? Hyundai, produção de automóveis, enfim, são países que atraíram muito capital estrangeiro pelo fato também de ter uma mão de obra disciplinada e forte investimento na educação, né? Coisa que no Brasil isso acaba sendo secundário pelos governos. Vamos lá. Só para lembrar aí, o PIB do ranking, né, em 2019, os Estados Unidos está em primeiro, 21 trilhões de dólares. Aí está bilhões, mas 21 mil bilhões, 21 trilhões de dólares. A China, hoje, ela está em torno de 16 trilhões de dólares. O Japão, a segunda economia do mundo. A Alemanha está em torno de 4 trilhões de dólares. Né? As tabelas sempre variam um pouco, não importa, porque, né, o ranking continua o mesmo. Estados Unidos o primeiro, a China o segundo, o Japão o terceiro, a Alemanha o quarto, a quinta a Índia, Reino Unido o sexto, França sétimo, Itália, Brasil, nono PIB do mundo, né, com cerca de 2 trilhões de dólares. Vamos lá. Os tigres asiáticos, só para fechar, né? Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que receberam do Banco Mundial nos anos 80 essa designação de tigre, porque apresentavam, né, grande crescimento econômico, né, 8%, 9%, 10% ao ano, em virtude de que atraiu o capital estrangeiro, mão de obra barata e disciplinada, como nós falamos, ausência de leis ambientais, disponibilidade de matéria-prima. Esses são os tigres da primeira geração. Já a segunda geração, quais são os países da segunda geração? Indonésia, que é um grande exportador de petróleo, Malásia, Filipinas e Vietnã, né, que reatou relações econômicas com os Estados Unidos a partir de 1994, durante o governo Clinton. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta com mais aulas sobre as principais regiões industriais do planeta. Lembra, tigres asiáticos, a primeira geração e a segunda geração. Dá um likezinho lá embaixo para nós, se inscreva no canal. Vou agradecer a audiência de vocês. Daqui a pouco a gente volta. Populariza o nosso canal para que a gente possa continuar, né, ministrando essas aulas, porque o objetivo final sempre é você. Muito obrigado.